O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois disso, teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Deus dará ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos pais de João Paulo, seus avós, parentes, amigos, querida comunidade paroquial, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Quaresma, sem dúvida nenhuma, é um tempo forte, um tempo sagrado, para que nós possamos nos aprofundar no plano de Deus e ao mesmo tempo rever um pouco a nossa vida cristã. Somos chamados, somos convidados por esta ação do Espírito Santo a também adentrarmos no deserto da Quaresma, ou seja, no deserto da nossa vida, do nosso coração, para que possamos rever o que precisamos melhorar e, sem dúvida nenhuma, fortalecer a nossa fé para combater o tentador mediante as tentações que nos levam frequentemente a afastar do plano de amor que Deus tem por cada um de nós. E o pecado, sem dúvida nenhuma, é essa ruptura que o homem faz em se afastar pelo pecado da graça de Deus. A primeira leitura do livro do Gênesis, o livro mais antigo do compêndio da Bíblia, nos mostra a tentação de Adão e Eva. Deus criou o homem para a felicidade. Criou o homem para que ele tenha vida plena.
segundo a vontade dele. No entanto, o próprio homem preferiu construir o seu paraíso. E a partir daí gerou o pecado original. E o que é o pecado original? O pecado original nada mais é de que o homem querer ocupar o lugar de Deus. Esse é o pecado original. Porque no paraíso havia muitas árvores, ó. A árvore da generosidade, a árvore da bondade, a árvore da partilha, a árvore da solidariedade, do respeito, várias árvores. E também havia a árvore do pecado. E no entanto Deus disse para Adão e Eva: olha, vocês podem saborear qualquer fruto dessas árvores, menos aquela, a do pecado. Mas o homem, movido pela sua autossuficiência, querendo se colocar no lugar de Deus, desobedeceu a Deus. E aí então caiu em pecado, a ponto de sentir-se nu. Esse sentir-se nu é reconhecer a sua fraqueza, reconhecer as suas limitações, os seus pecados. Estavam despojados pelo pecado de receber o dom de Deus. E aí se tornaram incapazes de ser felizes. Já a segunda leitura de Paulo, pela qual nós vimos na carta de São Paulo aos Romanos, Paulo coloca para nós dois exemplos: Adão, lá no Antigo Testamento, e Jesus no Novo Testamento. Adão representa o homem que ignora as propostas de Deus, esse plano de amor. E o homem, ele decide por si próprio que caminho que deve escolher para a sua vida. Não depende de Deus, não precisa de Deus para a sua salvação. Já Jesus é o homem que escolhe viver na obediência de Deus, nas propostas de Deus. Então o esquema da segunda leitura é muito simples. Adão gera egoísmo, sofrimento, morte. Jesus gera vida plena e definitiva. E o próprio Evangelho hoje apresentado para nós, segundo a narração desse grande evangelista Mateus, fala das tentações de Jesus. Mateus coloca 3 aqui tentações simbólicas. Todas aquelas provas que Jesus vivenciou no deserto, nesses 40 dias em que ele jejuou, lembrando também os 40 anos do deserto, do povo de Deus preso ao deserto, nessa libertação para a terra prometida, Jesus se tornou vulnerável. Porque a fome, a fraqueza, leva o homem a ser vulnerável. E é nesse momento que o tentador, o mal, aproxima do ser humano e ataca. Foi o que aconteceu com Jesus. Mas Jesus enfrentou e venceu as tentações. Estava isento do pecado, mas mesmo assim quis se colocar na condição humana para mostrar que nós também somos possíveis vencer as tentações. E a primeira tentação de Jesus é a da abundância, da riqueza. Nós vemos aí Jesus é tentado a transformar as pedras em pães.
Mas Jesus vence a prova, demonstrando ao tentador a necessidade essencial do homem de se alimentar também da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que se profere da boca de Deus. Vejam que maravilha. E trazendo essa tentação para o dia de hoje, para a nossa vida, nós vamos ver que a tentação é muito grande da riqueza. Tentação de ter mais. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Tentação de ter dinheiro, de bens, conforto, comodidade. Todas as vezes, muitas vezes nós recusamos, às vezes, de atuar voluntariamente na nossa igreja, na nossa comunidade, no trabalho social, na nossa cidade, por comodismo nosso, para não atrapalhar o nosso tempo, para não atrapalhar a nossa riqueza. Essa é a verdade. E a verdade é Jesus que está falando, não é o Padre Robson, que serve para mim também, né? Muitas vezes enfrentamos a riqueza achando que para ser feliz basta ter muitos bens. A segunda tentação de Jesus é a tentação do prestígio. Jesus poderia ter escolhido um caminho mais fácil, né, gente? Ele é filho de Deus, caminho do êxito, caminho da facilidade, né? Mostrando o seu poder através de gestos espetaculares, através da admiração por todos os homens. Mas, no entanto, Jesus rejeita todo o desejo de prestígio e diz: não tentarás o Senhor teu Deus. A tentação do prestígio da fama hoje em dia para nós, gente. Porque todos nós adoramos ser elogiados. Quem não gosta de ser elogiado? Todos nós. Todos nós gostamos de aparecer. Mas, no entanto, nós temos que colocar diante deste estar o amor. O amor em primeiro lugar. Porque eu sempre pergunto para mim mesmo: Padre Robson, o senhor vai celebrar a missa por amor a Deus ou pelas suas vanglórias pessoais? Eu me questiono toda a missa que eu celebro, antes de entrar para o altar. Eu me cobro: você tem que fazer por amor a Deus, pela ação do Espírito, não por você. E muitas vezes nós agimos por nós mesmos, porque aí entra a nossa prepotência, a nossa autossuficiência, de querer com que as coisas sejam como a gente quer. Isso acontece muito dentro da realidade da vida também comunitária. Pessoas que se acham donas de tal pastoral, se acham donas da igreja, se acham donas de muitas coisas. Às vezes faz até de forma inconsciente, mas as pessoas percebem. E é por isso que a gente tem que perguntar: eu estou dando oportunidade para o outro? Eu estou dando oportunidade para que aquela pessoa possa vir participar comigo da mesa de Cristo, numa ação mais de pastoral? Pecado do prestígio, da fama. Terceiro grande pecado, a tentação de Jesus, tentação do poder. Gente, ele sendo filho de Deus, Jesus poderia ter o caminho do poder, do domínio, mas no entanto rejeita também tudo isso. Só a Deus adorarás. E muitas vezes nós também procuramos o poder a todo custo. Procuramos o poder puxando o tapete do outro, falando mal do outro, criticando o outro. Em vez de agregar, nós estamos afastando, né? Tudo pela tentação do poder.
E aí nós vamos exercendo a nossa prepotência em todos os nossos ambientes. O tempo da Quaresma é um tempo forte. Forte por quê? Porque pega em nós, pega em nossos pés. As tentações aqui apresentadas são fases de uma única tentação: ignorar a proposta do amor de Deus na minha vida, e que me abre e me dá a oportunidade de viver essas três tentações: a tentação da abundância, da riqueza, do prestígio e do poder, ignorando o projeto de Deus na nossa vida. Ainda hoje, infelizmente, as tentações continuam presentes. Não vamos esquecer das propostas de Deus na sua vida. Nós, muitas vezes, como eu disse, pelo pecado original, nós colocamos outros ídolos no lugar de Deus, outras pessoas no lugar de Deus. E esse cuidado nós temos que ter. Por isso que a Quaresma é um tempo favorável para que nós possamos rever quais são os ídolos que nós adoramos no lugar de Deus. E se isso estou fazendo, o porquê eu estou fazendo. Vamos procurar um sacerdote, fazer uma boa confissão, vamos tentar administrar tudo isso na nossa vida. Todos nós somos pecadores, mas nós podemos fazer a diferença pelo amor de Deus em nós. Eu gostaria de apresentar para vocês agora, dando sequência à minha fala, uma catequista que irá apresentar para nós o tema da campanha da fraternidade. O tema é muito forte esse ano, né? Nós temos aqui: é para a liberdade que Cristo nos libertou. E a campanha da fraternidade tem como lema o tema fraternidade e tráfico humano. E o lema é esse aqui. Então, eu gostaria de chamar a Maria Ângela, a nossa catequista da primeira Eucaristia, que fará uma breve exposição para todos nós desse grande tema que a igreja está vivenciando. Bom dia. A Márcia falou. Um dos eventos mais importantes para nós católicos é a campanha da fraternidade, que há 50 anos sugere que a caminhada quaresmal da Igreja Católica no Brasil seja marcada pelo apelo à nossa conversão concreta. Dessa vez, a campanha nos propõe como tema a fraternidade e o tráfico humano. Como lema, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Já em 2012, a Organização Internacional do Trabalho estimou que as vítimas de trabalho forçado e da exploração sexual chegavam a 21 milhões, sendo que para a ONU essa atividade envolve cerca de 32 bilhões de dólares anuais, situando entre os crimes organizados mais rentáveis. No Brasil, o tráfico humano tem formas bem conhecidas: a exploração do mercado do sexo, que atinge principalmente mulheres, mas também crianças e adolescentes; a exploração de trabalhadoras em condições similares à de escravidão, em atividades produtivas; e adoções ilegais de crianças, que às vezes têm como objetivo o tráfico de órgãos. Só fazer um parênteses aqui: a própria cartaz da campanha deste ano traz esses elementos. Então, nós podemos ver ali as várias mãos representando as situações de tráfico humano, o trabalho forçado, o tráfico para comercialização de órgãos, o tráfico para exploração sexual e o tráfico de crianças. Então, os elementos importantes a chamar a atenção: nós temos ali o opressor, seja ele quem for, com as correntes num fundo mais escuro, e a graça de Deus agindo num plano mais iluminado, libertando essa condição dos nossos irmãos. Assim, a maioria das pessoas traficadas é pobre ou está em situação de grande vulnerabilidade.
criminosas do tráfico valem-se dessa condição e facilitam o aliciamento com promessas enganosas de uma vida mais digna. Uma vez nas mãos dos traficantes, mulheres, homens, crianças, adolescentes e jovens são explorados em atividades como pela vontade própria e por meios violentos. Assim, a campanha da Fraternidade de 2014 quer provocar os cristãos a darem uma resposta de amor perante uma situação concreta de atentado à dignidade da pessoa humana, identificando as práticas de tráfico humano em suas várias formas, porque ela explora o Filho e a Filha de Deus, limita suas liberdades, despreza sua honra, agride seu amor próprio, ameaça e subtrai sua vida, quer seja da mulher, da criança, do adolescente, do trabalhador ou da trabalhadora. O compromisso do cristão com o outro encontra sua razão primeira no olhar novo que a fé dá, propicia sobre a realidade do ser humano. Todos são filhos e filhas do mesmo Pai, irmãos em Jesus Cristo. E o que se faz a um desses pequeninos, faça o próprio Jesus. A propósito da campanha desse ano, é importante ressaltar aqui a mensagem do Papa Francisco, que nos chama à reflexão, abre aspas, quantas vezes toleramos que um ser humano seja considerado objeto, exposto para vender um produto ou para satisfazer as necessidades? A pessoa humana não deveria ser vendida ou comprada como uma mercadoria, e quem a explora, mesmo indiretamente, torna-se cúmplice desta prepotência. Fecha aspas. E finaliza ainda dizendo, só ofendo a dignidade humana do outro, porque antes vendi a minha. E a troco de quê? De poder, de fama, de bens materiais, e em troca da minha própria dignidade de filho e filha de Deus. Obrigada.